Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. É importante. João Evangelho, capítulo 8, é um texto bastante conhecido. Mas antes de vir para cá, eu orei ao Espírito Santo. E eu pedi que ele me desse uma revelação para poder entregar para você. Por quê, pastor? Sem revelação, a igreja se corrompe. Não importa se o texto é conhecido, se você lê o texto 10, 15, 20, 1 milhão de vezes. Se você olhar com o olhar do Espírito Santo, você vai encontrar algo novo, algo diferente, algo que só o Espírito Santo poderia mostrar. Você está compreendendo, sim ou não? Então, orando aqui, antes de nós começarmos, o Espírito Santo me falou algo muito importante. Eu quero dividir com você. João Evangelho, capítulo 8, versículo é o primeiro, e eu vou na Nova Almeida atualizada. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Vá lá. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Você vê que não tem hora para Jesus ensinar, irmãos. As pessoas, elas foram para lá de madrugada. Elas estavam interessadas em aprender de Deus, conhecer a Deus. Agora, o que às vezes entristece o coração de Deus, entristece o coração de um pregador, é que o que, pastor? Nem sempre aquelas pessoas que estão interessadas em aprender de Jesus, elas estão interessadas em obedecer. Você compreende? Porque qual é o objetivo das pessoas em aprender de Jesus? Pelo menos no passado o Senhor Jesus explicou. Ele falou, vós examinais as Escrituras, porque acreditam que nela vocês encontrarão a vida. E ele fala, é verdade. Mas não é porque a pessoa encontra a resposta que ela se dispõe a obedecer, que ela se dispõe a fazer aquilo que Deus está mostrando para ela. E não é pequeno número de pessoas, não, irmãos. Não é pequeno. Não é pequeno. Eu estou falando de pessoas que vêm à igreja, pessoas que se declaram de Jesus, que dizem pertencer a Jesus. Elas vêm em busca. Elas vêm em busca. Elas querem. Mas, muitas vezes, quando elas se deparam com a verdade que é necessária, a real verdade, a palavra de Deus, aí aquilo para elas é radicalismo. Aí aquilo para ela é pesado demais. E aquilo para ela, aí não dá para praticar. Mas a Bíblia diz que os ensinamentos do Senhor Deus, os ensinamentos de Jesus, eles são leves. Eles não são difíceis de viver. É que, na verdade, a dificuldade não está em viver a vontade de Deus. A verdade é que a dificuldade está em a pessoa abrir mão da vontade dela para fazer a vontade de Deus. Essa que é a grande citação. Essa que é a grande batalha. Essa que é a grande dificuldade. Que alguns não conseguiram ainda perceber. Porque o que Deus orienta é simples. As orientações de Deus, elas são simples e são fáceis de praticar. Mas é aquilo que eu acabei de dizer. Ela quer orientação, ela quer o entendimento. Mas no momento que ela se depara com a verdade, e essa verdade mostra que ela vai ter que mudar de comportamento. Essa verdade mostra que ela vai ter que abrir mão de certas situações. E ela já não quer. Ela já acha difícil de cumprir, difícil de fazer. Agora, preste atenção. Toda orientação de Deus tem um objetivo. Qual, pastor? Nos salvar. O Senhor Jesus, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Você está compreendendo? E mais, toda orientação do Senhor Jesus, na verdade, é para fazer o bem na tua vida. Para realizar um desejo para você. Para fazer algo que você tem clamado, tem pedido a Ele. Para estender a mão naquele pedido de socorro que você mesmo tem pedido a Ele. Mas aí Ele orienta como faz. E aí você não quer fazer. Como que Ele vai socorrer? Você sabe que
teve uma situação que eu, Antônio Júnior, eu estava passando por um momento difícil. E o bom de você estudar as Escrituras é que você tem argumentos para conversar com Deus. Só que tem um porém, meu irmão. Não tem argumento que você tenha que você possa mostrar para Deus que Ele está em falta. Por quê, pastor? Porque Ele nunca está em falta. Você está compreendendo? Ele nunca está em falta. Ele é Deus que cumpre a palavra dele. E eu, naquela dificuldade que eu estava passando, falei, Deus, a tua palavra é quem diz. Não fui eu que disse. Que o Senhor não faz diferença de pessoas. Deus, Pedro, ele estava afundando. O Senhor não negou a sua mão para ele. O Senhor estendeu a mão para ele. O Senhor não ia deixar Pedro morrer. Eu falei para ele, Pedro é mais importante para o Senhor do que eu? O Senhor vai me deixar morrer? O Senhor não vai estender a mão para mim? Você sabe o que o Espírito Santo falou para mim aquele dia? Naquela hora? Ele falou, Pedro não recusou a minha mão. Irmãos, tem gente pedindo socorro. Tem gente pedindo ajuda. Tem gente que está sofrendo. Está padecendo. Como se dizem por aí, está comendo pão que o diabo amassou. E Deus está estendendo a mão. E ele está recusando. Ele não quer pegar a mão de Jesus. Por quê? Porque pegar a mão de Jesus significa ter que abrir mão de algo. Ele não quer pegar a mão de Jesus. Aí eu tive que pedir perdão a Deus. Falei, Deus, perdoa. Por quê, pastor? Porque ele já estava orientando, já estava ensinando a maneira para que eu saísse daquela circunstância, daquela dificuldade. Mas eu queria fazer diferente. Está cheio de gente assim. Está no fundo do poço. Repito, está comendo pão que o diabo amassou. Por meio de Cristo, ele vai ter a salvação. E eu não estou me referindo agora à salvação eterna, não. Eu estou me referindo à salvação da situação que ela está passando, daquela prisão que Satanás a colocou, daquela cadeia, daquela fortaleza, daquele grilhão que ele a colocou. Mas ela não quer. Ela quer ficar livre. Ela não quer o mal com ela, mas da maneira dela. E a única maneira de eu ficar livre do mal é por meio da pessoa do Senhor Jesus. É por meio da palavra de Deus. Mas a pessoa não quer. E eu me lembro que eu tive que pedir perdão a Deus, porque ele já havia me orientado a maneira de sair. Mas eu estava recusando, ou seja, eu estava recusando a mão de Jesus. Não recuse a mão de Jesus. A orientação que ele tem dado a você é a única maneira para você sair da situação adversa, da dor que você tem enfrentado, da luta que você tem enfrentado, da batalha que você tem enfrentado. Se submeta. Aprenda que é a obediência por meio dela que nós ficamos livres do mal. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o povo de Deus sofrendo, você vai ver o povo de Deus perecendo por uma razão só: rebeldia, desrespeito àquilo que Deus fala, desrespeito à orientação de Deus. Deus fala, faz assim, a pessoa diz que é dele, mas faz diferente. E aí sofre, e aí perece. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Você compreende o que eu estou falando? Tem gente que está, de madrugada foram lá. Tem gente que está se esforçando. Às vezes pega metrô, às vezes sai direto do trabalho e vem para a igreja. Ela está se esforçando. Mas, no entanto, toda a orientação que chega a ele, que chega a ela, ele despreza. Ele está recusando a mão de Jesus. Por quê? Porque vai ter que abrir mão de algo para segurar na mão de Jesus. Ele não quer abrir mão. Porque é algo que dá prazer para ele. Porque é algo que na cabeça dele ele não concorda, não é certo, não é bem assim. Não é dessa maneira, né? O pastor é rígido demais. Irmão, como que o pastor pode ser rígido demais se a única coisa que ele ensina, eu, por exemplo, é a palavra de Deus? Que você não pode se prostituir, que você não pode mentir, que você não pode roubar a Deus, que você não pode fazer mal às pessoas que estão à sua volta, que você tem que ajudar as pessoas, que você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que ter frequência na casa de Deus. Onde há rigor nisso, eu acho que é o mínimo que aquele que pertence a Deus
Tem que praticar. É o mínimo. Na verdade, irmãos, todos os dias nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus. Você vai entender isso aqui que eu vou te... Você vai entender essa parte principalmente. Preste atenção. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu à volta dele. E Jesus, assentado, ele não nega o ensinamento daquele que quer. Não nega. Eu me lembro do dia, até hoje, eu me lembro do dia. Até hoje. Eu me lembro do dia, eu me lembro do local. Quando eu cheguei, fiz uma oração sincera. Eu falei, Deus, eu não quero passar a vida sem te conhecer. Deixa eu te conhecer. Me dê essa graça, me permita te conhecer. Irmão, ele não negou. A minha mente, como se tivesse, naquele momento, se aberto. Os meus olhos, eles se abriram. Eu comecei a entender coisas, perceber coisas, encontrar coisas nas Escrituras. Parecia que eu estava lendo uma outra Bíblia. Mas por quê? Porque eu quis. Verdadeiramente eu quis conhecê-lo. Então, se você quiser, ele não nega. Ele não nega orientação, ele não nega entendimento, ele não nega de jeito nenhum. Aquela pessoa que quer ele de verdade, ele não nega. É que, na verdade, muitas pessoas, elas não querem Jesus. Elas querem uma solução que vem dele. Uma resposta financeira, uma resposta conjugal, uma cura. Ou seja, a pessoa não quer o abençoador, ela quer a bênção. No momento que você chegar diante dele e mostrar que você quer ele, independente do que pode trazer para a tua vida, a presença dele, ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. Ele conhece a intenção do nosso coração. Eu me lembro, mais uma vez, mais um testemunho para você. Eu me lembro uma vez que eu estava de joelhos orando. E eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu te amo acima de tudo. 5 minutos de relógio. Eu marquei no relógio. 5 minutos. Deus me provou que eu estava mentindo. Mas eu não acreditava que estava mentindo. Mas 5 minutos ele me provou que era mentira. Nosso coração nos engana. Mas só que nos engana, não engana ele. Então, cada vez que nós chegamos diante dele, ele sabe qual é a intenção. Ele sabe, por exemplo, que aqui tem muita gente que quer ele, mas tem muita gente que não quer ele. Quer o que ele tem para dar. Que é a solução, que é a resposta que ele tem para dar. E aí que nós acabamos perdendo. Você está compreendendo? O dia que você se colocar diante dele com sinceridade, espírito, de coração, com sentimento real, puro, e falar, Deus, eu quero te conhecer. Não quero passar a minha vida equivocado, enganado, sem saber quem é o Senhor de verdade. Ele se mostra a você. Moisés, conversando com ele, falou, Senhor, me falta só uma coisa. Ele falou o quê? Senhor, eu quero te ver. Estou vendo Deus parar e colocar a mão assim na cintura. Falei, Moisés, você nem sabe o que você está pedindo, Moisés. Falou, Moisés, não tem aquele que veja a minha face e permaneça vivo, Moisés. Irmãos, tem 2 coisas para falar para você dessa palavra. Primeiro que ele precisava de Moisés na terra. Não era o momento de Moisés ver. Mas mesmo assim ele satisfez o coração de Moisés. A Bíblia diz que ele mandou que Moisés entrasse numa fenda. E quando Moisés entrou nessa fenda, ele passou. Meu Deus. E ele viu a glória de Deus. Irmão, agora tem uma outra coisa para falar dessa palavra para você. Não tem aquele que vê Deus e permaneça vivo para esse mundo. Se você ainda vive para esse mundo, é porque você não viu. Porque se você vê, você morre. Para esse mundo, você morre. Esse mundo ele não tem importância mais para você. Você está morto. O morto não sente nada. Não tem nada que esse mundo ofereça que te atraia. Nada, nada. Eu sei. Por quê? Eu morri. Não tem nada que te atraia. Se você vê Deus de verdade, você morre para esse mundo. Então está na hora de você falar como Moisés falou. Falar para ele, deixa eu te ver. Deixa eu te ver como o Senhor é. E ele vai mostrar para você. Duvido
que você vai ser o mesmo. Duvido. Você morre. Para esse mundo, você morre. Está entendendo? Sim ou não? Continua aqui. Depois ela acha o texto lá que eu estou vendo que ela está procurando, não conseguiu ainda, mas ela vai encontrar. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Porque a lei de Moisés, ela rezava o seguinte: eu poderia até olhar, até desejar, até cobiçar aquela mulher ali. Mas se eu não tivesse contato com ela, tudo bem. Mas se eu tivesse contato com ela, aí era adultério. Então ela foi pega em ato. Ela foi pega em flagrante prática de adultério. E o que a lei de Moisés dizia? Tinha que apedrejar. Uma mulher que era encontrada em ato de adultério tinha que ser morta. Tinha que apedrejar. Sem dúvida, o local era pequeno. Ela era uma garota de programa, todo mundo conhecia ela. Não tinha homem que não conhecia ela. Mas eles tinham um outro objetivo. Cuidado, hein? O que, pastor? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tenta a Deus, não. Não vai perguntar para ele aquilo que você já sabe que é errado, para ver se você pode fazer. Não tenta, hein? Cuidado. Você sabe que não pode, já conhece. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Não brinca com Deus, não. Você está compreendendo? Sim ou não? Eles tinham um outro objetivo, eles tinham o objetivo de tentar a Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa contradição. Segue. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso, tentando-o, cuidado, não tentarás ao Senhor teu Deus. A pessoa sabe que não pode, ela sabe que é errado. E ela vai perguntar para Deus se ela pode fazer. O que o senhor acha? O que o senhor me diz? Cuidado. Eles diziam isso, tentando-o para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Tem coisa que Jesus não quer nem responder. Mas ele não quer responder por quê, pastor? Por misericórdia mesmo. Por misericórdia mesmo. Mas ele responde, pastor, responde, porque devido à insistência da pessoa, ele responde. Segue. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Segue. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Segue. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Irmão, presta atenção. Não importa as pessoas que estão à nossa volta. Não importa, pastor, não importa. Não importa como elas te veem. Não importa. O que importa é você e Jesus. Então, você tem que parar para analisar. Examine o homem a si. Como é que está a sua vida com Jesus? Não importa se alguém acha que eu sou rígido, que eu sou bravo, que eu sou autoritário. Não importa. Por quê, pastor? Porque cada um dará conta de si mesmo. É você e Jesus. Daqui a pouco eu volto aí. Dá uma olhadinha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por isso que eu estou falando para você, que você entenderia da necessidade de ter todos os dias um estreitamento do teu relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque o que importa é você e Jesus. É você e Cristo. Alguém pode olhar para você e te julgar.
Mas, na verdade, quem sabe quem você é só Jesus. Quem conhece o teu interior, o teu espírito, a tua alma, é só Jesus. Então, o que importa é você e Jesus. Ela chegou um momento que estava só ela e Jesus. As pessoas que estavam julgando, as pessoas que olhavam para ela como alguém sem valor, as pessoas que olhavam para ela como alguém sem importância, elas passaram. Mas Jesus não passa. Ele permaneceu ali com ela. Você entende o que eu estou falando, irmão? Está conseguindo compreender? Preste atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É a vida que nós temos aqui que vai definir, o tipo de vida que nós temos aqui, que vai definir o nosso futuro, a nossa eternidade. Porque, na verdade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança de Deus não é o nosso corpo. Deus não é negro, Deus não é mulher, Deus não é asiático, Deus não é europeu, Ele não é alto, Ele não é baixo, Ele é espírito. Então, o que é semelhante a Deus é o nosso espírito. E uma das semelhanças que o nosso espírito tem, não deixa dormir não, uma das semelhanças que o nosso espírito tem é que o nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno. Ele não tem como ser destruído. O nosso corpo não. O nosso corpo, ele tem uma natureza pecaminosa. Deus não nos criou com uma natureza pecaminosa. Mas no momento que Eva tomou uma decisão e Adão tomou uma decisão de fazer a vontade deles e desprezar de Deus, naquela hora, o corpo humano, ele se tornou, passou a ter uma natureza pecaminosa. E todos que foram gerados depois de Adão, porque foi por meio da multiplicação humana, reprodução humana, acho que é a palavra mais adequada, foi por meio da reprodução humana que o pecado que um homem cometeu passou a todos os homens. Em outras palavras, Adão e Eva tiveram contato, nasceu um filho, e assim foi. E todos que nasceram de Adão e Eva, até a vinda do Messias, todos, natureza pecaminosa. Em outras palavras, o cabeça de raça, Adão, estava com defeito. E tudo que nasceu dele, tudo que foi reproduzido por meio dele, através dele, veio com defeito de fabricação. Dá para entender? Fica mais claro? Sim ou não? Sim ou não? Agora, no momento que Jesus veio, o verbo se tornou carne, o último Adão, o novo cabeça de raça, esse não teve defeito. Então, por meio de Jesus, o último Adão, todo aquele que foi reproduzido por meio de Jesus, é aquele que nasceu de novo. Aquele que vive segundo a orientação da palavra. Por meio de Jesus, tem o direito de ser feito filho de Deus e como recompensa, a vida eterna. Você está compreendendo? Mas, repito, o nosso espírito é eterno. Então, ele vai existir eternamente. Ou vai ter vida eterna. O que vai definir isso, pastor? O tipo de vida que eu tenho aqui. Aqui. O tipo de vida que eu tenho aqui. Se a minha vida é segundo a palavra de Deus, ou se a minha vida é segundo o curso que o mundo oferece. É isso que vai definir. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Não tem jeito. Por isso que eu estou falando a você, o que importa é você e Jesus. Porque as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos julgam, as pessoas que nos apedrejam, as pessoas que intentam contra nós, que falam contra nós, que se apresentam contra nós, um dia elas vão passar. E elas também estarão diante do tribunal de Cristo. Então não importa. Não importa quem está à volta. Não importa o que alguém pensa ou deixe de pensar. Não importa.
Desde que você tenha uma vida segundo a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque o que importa é só você e Jesus. Porque é diante do tribunal de Jesus que você vai prestar conta. Você não vai prestar conta diante do tribunal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você não vai prestar conta diante do tribunal do pastor Antônio Borges da Silva Júnior. Você vai prestar conta diante do tribunal de Cristo. Eu vou prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então, não importa o que as pessoas dizem. Não importa como nos olham. Não importa o que é falado. Às vezes, familiares, né? Não importa. O que importa, pastor? Você e Jesus. Como é que está você e Jesus? Volta lá, por favor, João Evangelho. No ponto que nós paramos, por gentileza. Mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher. Olha, presta atenção. No último momento, é você e Jesus que tem que estar só. Que a tua vida, a maneira tua de viver, te leve a estar só você e Jesus. Não pode estar você e o demônio do adultério. Não pode estar você e o demônio da desonestidade. Não pode estar você e o demônio da fofoca. Não pode estar você e o demônio da prostituição. Não. Lembra? Naquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos. Não pode. Eu tenho falado esses dias. Qual é a ideia de Satanás? É afastar você da palavra de Deus, para que ele possa, nesse mundo aqui, viver através de você. E depois, te escravizar aqui. E depois, no mundo vindouro, te levar como escravo dele para a eternidade. Esse é o objetivo dele. Então, o teu último momento tem que ser você e Jesus. Porque você teve uma vida aqui, segundo a palavra dele, independente de que alguém fale ou deixe de falar. Independente dos que estão à tua volta. Tua mãe, teu pai, teu irmão, teu filho, tua avó, teu vizinho, teu parente, teu colega, teu pastor, independente de qualquer pessoa. O teu final tem que ser você e Jesus. Você sabe que eu não vou falar nome porque estou gravando, mas era uma pessoa muito famosa no mundo. Um carnavalesco famoso demais. Inclusive, eu lembro que no velório dele, tinha lá algumas pessoas que são consideradas celebridades do mundo dos homens. Mas eu fui chamado. Alguns momentos antes dele morrer. Eu ia falar algumas horas, mas não foi algumas horas, foi alguns momentos antes dele morrer. E eu me lembro que a imprensa estava lá, não vou falar o local também, porque estou gravando, depois eu posso até falar para você. A imprensa estava lá, eu lembro que eu entrei, chamei a atenção, porque chega um homem negro de terno. Na época eu tinha uma Zera do ano 2013. Então chega um negro com um carro daquele, muito bem arrumado e bonito, como eu já te falei. É lógico que o olhar de todo mundo, quem é? Só que eu passei rápido, entrei. E era a sobrinha dele, que já morreu também há pouco tempo agora, morreu na pandemia. E a sobrinha dele foi que pediu para mim, pastor, vai lá. Eu falei, vou. E ela me levou dentro da UTI. E quando eu entrei, tinha um ser para levar o espírito dele embora. Tinha. E foi uma batalha. Foi uma luta. E tem aquele parente que não quer nem saber quando você fala de Jesus. Tem aquela pessoa que acha o pastor isso, acha o pastor aquilo. Mas eu vi uma coisa. No final, não importa quem seja,
é na mão de quem pertence a Deus que é jogado. Por misericórdia ainda. Por misericórdia. Alguma oração que uma mãe fez, uma irmã fez, uma sobrinha fez, alguém fez, que então Deus fala, vai lá, para mim poder responder a oração dessa minha filha, que está me pedindo, que está me clamando. E foi uma batalha. Venci a batalha. Por quê, pastor? Porque não fui eu que lutei, a coisa aconteceu pelo poder do nome de Jesus. Mas foi uma batalha. Eu me lembro que, no momento que eu saí daquela UTI, a impressão que eu tinha é que eu tinha corrido uma maratona. Porque o cansaço era até físico, de tamanha batalha. Agora, ele teve essa oportunidade, no último momento dele. Não se surpreenda se você, quando chegar, entrar pelos portões da glória, você encontrar aquele carnavalesco entrando também. Não se surpreenda. Não se surpreenda mesmo. Ele teve esse privilégio, mas quantos estão indo embora porque estão desprezando a mão de Jesus e vão perecer eternamente? E eu não estou falando das pessoas que estão no mundo, não. Eu estou falando dos que estão dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e assentar-se-iam na mesa com Moisés, Abraão e Isaque. E os filhos do reino seriam lançados às trevas exteriores. São pessoas que tiveram a oportunidade na vida de conhecer o caminho, de entender o caminho, mas desprezaram o Filho de Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mateus 8,11. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes. Mas por quê, pastor? Quantas pessoas têm aprendido que tem que estreitar o relacionamento com Jesus, que tem que orar, mas não ora, que tem que ler a Bíblia, mas não lê, que não pode mentir, mas mente, que não pode se deitar com um homem que não é o dela, mas deita, que não pode se deitar com uma mulher que não é dele, mas deita, que não pode roubar, mas rouba, que não pode guardar mágoa, mas guarda. Ou seja, são pessoas que elas estão desprezando a salvação, que é por meio de Jesus, a palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Está claro para você? Sim ou não? Irmão, desperta. Desperta. Volta lá, por favor, em João 8. Mas eles, ouvindo isso, responderam, e foram saindo. A resposta, foram saindo, um por um. Começando pelo mais velho, até o último. E ficando só Jesus e a mulher, em pé diante, no último momento teu, tem que estar só você e Jesus. Não pode ter um ser desse. Tem que estar só você e Jesus. Glória a Deus. Que é pela vida daquela mulher que clamou pelo tio dela. Porque no último momento dele, quem estava lá não era Jesus. Mas quando eu cheguei, Jesus chegou. Misericórdia. Porque quando eu conversei com ele, eu saí, ela me ligou. Como diz o outro, no pátio ainda estava. Pastor, ele morreu. Foi aos 45 do segundo tempo. Agora você tem a oportunidade de andar com Jesus e ter uma vida bem-aventurada aqui e passar os portais da glória e receber recompensas no mundo vindouro. Você tem essa oportunidade. Então para de brincar de Cristo e começa a andar de acordo com a palavra de Deus. Para de brincar de Jesus. Você está entendendo? Se firme. Assuma um compromisso. Seja uma mulher de Deus de verdade, um homem de Deus de verdade, um jovem de Jesus de verdade. Juventude não é sinônimo de irresponsabilidade. Juventude é oportunidade, sucesso e vida abundante. Então não seja tolo, aproveite a oportunidade. As portas dos céus estão abertas sobre esse local, sobre a tua vida. Aproveite a oportunidade.
10. Levantando-se Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondendo: ninguém, Senhor. Preste atenção. Então Jesus disse: também eu não condeno. Irmão, hoje ele está nessa posição. Hoje ele está oferecendo para você isso. O que, pastor? A salvação. Ele não está para te condenar. Ele não está para te acusar. Ele não está para te apontar. Mas se não houver uma mudança de conduta, se não houver uma mudança de comportamento da nossa parte, aí sim. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele falou: eu não vos julgo. A palavra que eu vos tenho dada, essa vos julgará. Aí sim. Ele vai, hoje ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje, amanhã, a palavra dele, a palavra que ele deu aqui, Jesus, vai ser o nosso juiz. E se nós estivermos desprezados, vai haver condenação. E a condenação é eterna. Aí ele fala para ela: vá e não peques. Mas olha, mulher, o negócio é o seguinte: eu não estou te condenando não, mas eu vou te explicar uma coisa a você. Presta atenção, mulher. Abandone o pecado. Vá viver a tua vida longe do pecado. E a única maneira de viver uma vida longe do pecado é por meio da palavra de Deus, Jesus Cristo. Não tem jeito de viver uma vida sem pecado, se não for por meio da palavra, Jesus Cristo. Você entendeu? Eu não estou falando de doutrinas de igrejas. Eu não estou falando de doutrinas de homens. Eu estou falando de Jesus Cristo, a palavra de Deus. O verbo que se tornou carne, viveu entre nós, venceu o pecado, venceu a morte, está à direita do Pai. E no tempo oportuno, Ele vai vir para te buscar. Se você estiver de acordo com a palavra dEle. Andando de acordo com a palavra dEle. Primeira carta de João 5,16. Primeira carta agora de João, para encerrar. 5,16. Se alguém vê o seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, pedirá a Deus, e Deus dará a vida a esse irmão. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, o senhor não ora para mim? Eu falei: não oro não. Ele falou: que isso, pastor? O senhor é pastor. Eu falei: eu sei. Só que você está numa posição que a minha oração não adianta. Pecado de morte. Está dizendo para não orar. Que isso, pastor? Ué, não conhecia a Bíblia não? E não conhecia isso não? Pedirás a Deus, e Deus dará vida a esse irmão. Isso ao que cometem pecado que não leva à morte. Há pecados que levam à morte. E por esses, não digo que se deve pedir. Vamos ler na Almeida, revista corrigida. Se alguém ver seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àquele que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse digo que não ore. Que isso, pastor? É. Tem pessoas, eu falando com uma amiga ontem, eu falei claramente: pastor, o que eu digo para esse povo, pastor, que às vezes vem falar isso, falar aquilo? Eu falei: diga a palavra. Simples assim. É fofoca? Ô, irmão, você não sabe que os maldizentos não herdarão o reino dos céus? Isso é pecado de morte, hein? Não vou nem orar por você. Vai se arrepender em nome de Jesus. É o que tem que falar. Ah, pastor, uma pessoa pode ficar chateada. Antes ela chateada comigo do que Deus. Aí que vem a fama de bravo, de rígido. É só a verdade. É que a pessoa não conhece a verdade. Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo. Vou ler na linguagem de hoje. Vamos lá. Se alguém vê o seu irmão cometendo algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecado que não traz a morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Não seja participante do pecado de ninguém. Porque um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. O teu final tem que ser você e Jesus. Agora, só para ele não ficar triste comigo, para ela não ficar triste comigo, eu não vou falar a verdade. É ruim, hein? Já falei. Porque eu não sirvo
ao homem. Eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, que se assenta em um trono nos céus e tem à direita dele o meu Salvador, Jesus de Nazaré, a qual me deu o presente de ter o Espírito dele morando em mim. Você está aqui para agradar o homem? Ou você está aqui para agradar a Deus? Porque se você se preocupar em agradar as pessoas, você não vai conseguir agradar a Deus. Você entende o que eu estou falando? Que Deus fale mais no seu coração. Guarda com você. No teu último momento, tem que estar só você e Jesus. Você e Jesus. Só você e Jesus. Guarda isso. Amém? Forte abraço, você que está em casa. Fica com Cristo. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.